Bom, galera do canal Nerd Lendário, eu sou o Koala e no vídeo de hoje eu vim falar de um print sobre dublagem que eu encontrei enquanto eu tava navegando no X, antigo Twitter. Então, eu tava no X, antigo Twitter, até que eu me deparei com essa postagem aqui do Vanderlei Majeski, que ele escreveu assim: alguém se lembra dessa M? Vocês estão vendo aí que tá escrito. Que ele ele colocou um print, né, dizendo sobre a dublagem, né, no caso o elenco de dubladores, da época quando estavam gravando o primeiro filme do Pantera Negra. E o que tá escrito aqui, tal de Mídia Ninja, já ouvi falar, mas sei lá, sumiu também, não me interessa muito saber, porque eu não acompanho. Aí a postagem tava assim, que tá escrito aí: desapontados, mas não surpresos, dubladores de Pantera Negra são todos brancos. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque assim, eu cheguei a comentar nessa postagem falando que assim, que tem pessoas que não têm muito conhecimento das coisas que dizem e acabam falando besteira na internet. E como eu sou ator, dublador e já tô muito inserido nesse meio, conheço muitos dubladores, e no caso eu conheço até alguns dubladores que fizeram parte do elenco do Pantera Negra, eu quis falar um pouco sobre essa situação aqui. Eu sei que atualmente não tá tendo tanto peso assim, ou talvez eu não tenha ouvido mais falar sobre esse negócio de quererem escolher dubladores pela cor deles. Esse negócio de falar, se o personagem é negro, tem que ser dublado por um negro. Então, por que eu acho isso uma coisa totalmente estúpida? Porque dublagem é voz. Você tem que dar a sua voz, que chamam assim de versão brasileira, que vocês que são da época de 90, 2000 assim, já devem ter ouvido o famoso versão brasileira Herbert Richards. Então, isso é o que os dubladores fazem. A gente dá a voz ao personagem para poder ficar mais fácil de se compreender no nosso país. A dublagem não é exclusivamente do Brasil. Todo lugar do mundo tem dublagem. Tem o pessoal normal, né, gosta de ouvir legendado, que eles chamam assim, né, todo mundo chama de áudio original. Só que assim, a voz, cara, é uma coisa que esse pessoal tem que aprender. A voz não tem cor. Quando se trabalha na dublagem, principalmente da Disney, eu fiquei sabendo que a Disney cobra muito mais em relação a isso, é das vozes combinarem com os personagens. No caso da Disney, pegar a voz mais semelhante, mais parecida ao original, para poder fazer a dublagem, para poder ficar aquele tipo unissom, de se você ouvir o áudio original e você ouvir a voz dublada, você ter tipo aquele pensamento de falar que assim, pô, será que é a mesma pessoa? Eu posso até dar um exemplo em relação a isso, é com o Arthur Salerno, que ele fez o Miguel do filme Viva, A Vida é uma Festa. Tem um jogo chamado Just Dance, um jogo de dança. Só que depois de algumas versões, não sei se foi a partir da versão de 2014, começou a entrar algumas músicas da Disney. E assim, como eu gosto muito de dublagem, eu nunca cheguei a correr atrás, a pesquisar como que eram as músicas no áudio original. Então, quando eu ouvi a voz original ali do Miguel na música Um Pouco Louco, eu fiquei pensando, cara, a voz é igualzinha do Arthur. Aí que eu me liguei, né, que eu já sabia desse negócio das vozes serem parecidas. Então, a questão do trabalho da dublagem, como eu falei, é esse negócio de vozes semelhantes ou vozes boas, vozes que combinam, e tudo passa por um teste. E como se trabalha com a voz, a cor da pessoa, cara, indifere disso. Não tem esse negócio de tem que botar negro pra dublar negro e botar branco pra dublar branco. E tem até uns comentários interessantes assim, engraçado, porque tipo, quando chega um nível de bizarrice que esse tipo de pessoa fala, o pessoal acaba debochando. Porque assim, cara, chega a ser ridículo esse tipo de coisa. Então eu vou descer aqui pra vocês verem uns comentários que fizeram aqui nessa postagem do Vanderlei. E o primeiro comentário que apareceu aqui foi desse tio Darlan, que ele disse: essa palhaçada que eles inventaram que se o ator é negro, o dublador também tem que ser, é pura esquizofrenia. Ainda bem que essa maluquice tá acabando. Em breve só vai ficar essas lembranças esquisitas. Ele escreveu K ali, o C e o V fica perto, ele deve ter escrito errado. Mas assim, é basicamente a ideia da parada da tal da cultura woke.
da lacração, que inventaram esse negócio. E, cara, a gente já tá de saco cheio disso. Como ele disse, ainda bem que tá diminuindo, já tá cessando, praticamente sendo extinguida essa parada de cultura woke. Porque você vê o tanto que estragam as produções. A chegar um ponto de ficarem cobrando a voz. Cara, não existe voz negra, não existe voz branca. Tanto que, tipo, um dublador aí que ficou mais firmado, assim, mais fixado como um personagem negro, que na boa, você tem que ser muito otário, pra não falar um palavrão pior aqui, você tem que ser muito otário, muito besta, pra reclamar, é o Mário Jorge Andrade. Ele é conhecido por ter dublado por muito tempo o Ed Murphy. É ele que fez o burro do Shrek, que é o Ed Murphy. Ele fez o Mate de Carros. No caso aí eu não sei quem é o ator original, mas eu só tô dando esse exemplo para você saber quem é que dubla. Ou seja, das antigas lá do primeiro filme do Um Tira da Pesada, era outro dublador. Mas aí depois que o tempo foi passando, foi se firmando assim a voz que, tipo, é muito da questão da atuação, do trejeito. Uma coisa que eu posso falar em relação à atuação de negros, dependendo também, né, se o pessoal é mais ligado à comédia, ele tem um jeito muito caricato de atuação. Então é bom pegar uma pessoa que saiba interpretar esses trejeitos. Porque uma coisa que eu falo é que a dublagem, ela tende a ser um pouco mais complicada do que a atuação. Quando você é um ator, quando você tem que atuar, você tem que dar vida ao personagem, o diretor vai te dar a orientação de como ele quer que seja aquela cena. Se for uma cena triste, você vai transparecer a sua tristeza. Mas aí, se o diretor falar que assim, não, eu quero mais, você pode se soltar mais, eu quero que tipo seja aquele negócio tipo que vai acabar com o psicológico da pessoa de tão triste. Então, se o ator for bom, ele vai ter que fazer isso. Mas aí é tipo, você, a sua questão de atuação, a sua qualidade de atuação, de ver o quão você pode ser bom para interpretar aquele papel. Então, no caso de alegria, tipo, o quão feliz você pode ser, tristeza, medo, sei lá, todas essas emoções. O dublador, ele tem que saber transparecer aquela emoção para as pessoas. Na dublagem, é mais complicado porque já está pronto. O ator já fez. Então você tem que passar exatamente aquela emoção que o ator estava passando naquela cena. Então tem muitos atores que acabam sendo até difíceis de se trabalhar. O Guilherme Briggs, que é um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil, ele já falou que um dos mais difíceis de ele dublar foi o Grinch, que no caso é Jim Carrey. E o Jim Carrey, ele já é conhecido como overactor, ou seja, o cara super exagerado. E você que acompanha os filmes do Jim Carrey, você sabe como ele é. Tipo, em Ace Ventura, quem dublava ele era o Ricardo Schnetzer. No Máscara era o Marco Ribeiro. E no caso do Grinch e o Todo-Poderoso, e alguns outros filmes aí que agora eu não me recordo, foi o Guilherme Briggs. Então você vê a qualidade de trabalho que esses caras têm. E o Ricardo Schnetzer, se eu não me engano, é branco. O Marco Ribeiro, ele é pardo assim, né? Seria mais puxado aqui assim pro negro. E o Guilherme Briggs é branco. Então, tipo, por essa lógica, então o Marco Ribeiro não poderia dublar o Jim Carrey? Sendo que, tipo, todo mundo, cara, elogia muito o Máscara. Cara, ele conseguiu pegar bem a essência do Jim Carrey. Então, isso que um dublador tem que fazer. Não tem esse papo de cor. Mas vamos passar aqui pro próximo comentário, que é esse do Scarabe Feitosa. Se essa mulher é branca, eu sou um Honda Civic 2003 laranja. No caso, ele até marcou aqui que no caso é a Mônica Rossi. E assim, a Mônica Rossi é branca. Eu acho que pela foto ali, acho que ele ficou meio confuso. Mas por que escolheram a Mônica Rossi? A Mônica Rossi, ela tem uma potência de voz muito assim, forte. E esse personagem que está destacado aí, vou até colocar aqui em cima de novo para poder mostrar, é a mãe do Pantera Negra, é a rainha. Então tem que ter aquele ar de imponência. Tem que ser aquela voz
que seja forte, para demonstrar a potência, a força, assim, o vigor que tem essa mulher. Ela é uma rainha. Ela é, tipo, por assim dizer, né, a dona de todo um reino. Então ela não pode ter uma voz fraca. E com certeza, eu não acompanho o trabalho dessa atriz, com certeza ela tem essa voz também. Como eu disse, não é todo negro que tem uma voz mais caricata. Se você vê o próprio Ed Murphy, tem o Chris Tucker, tem o Chris Rock. Quando o pessoal é mais puxado que assim pra comédia, uma coisa que eu reparei, não tô afirmando, não tô tipo falando que assim, é assim. Foi uma coisa que eu reparei, que quando o pessoal é mais ligado à comédia, acaba tendo um tom de voz um pouco mais agudo, uma voz um pouco fina. Então fica muito mais aquele ar da graça, de deixar mais engraçado a atuação. Tanto que, tipo, tem muitos personagens que, por exemplo, o Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele tem uma voz assim mais, como eu posso dizer, cara, acho que eu poderia até dizer uma voz um pouco mais zoada, sabe? Porque ele tem é um pouco mais arrastado. Tipo, enquanto o Orlando Drummond, que tinha um vozeirão do caramba também, ele fazia aquele salsicha, a imitação foi péssima, eu sei. O Scooby-Doo original, ele falava uma parada um pouco mais arrastada, até por conta do nome do personagem. Lá é Shaggy o nome do salsicha. Aqui botaram como salsicha, não tem nada a ver com Shaggy. Só que ele falava de um jeito até meio estranho, falava reggae? Ele dava tipo um agudo assim no final, coisa que o Orlando Drummond não fez. Só que o cara tipo simplesmente entrou pro Guinness por ter dublado o Scooby-Doo por mais de 40 anos. Então tipo, quem é que tava criticando? Porra, um dos maiores dubladores que a gente já teve, tipo, no mundo. No mundo, você vê que tá vindo do Brasil. Aí chega um otário desse e vai criticar a dublagem, cara. Eu sei que tem muitos lugares que aí fica muito por questão de estúdio, de chegar lá, tipo, querer baratear o produto, o trabalho ali, e acaba pegando pessoas até que não são dubladores, ou que são dubladores iniciantes, não falando mal, né? Eu sou um dublador iniciante. Não falando mal assim, mas tipo, pega o pessoal que não tá muito preparado, não tá muito ali adentrado na situação, e acaba não ficando muito legal. Então se você chega a um ponto de você criticar uma dublagem, eu sei que tem vários outros motivos, alguns têm até razão. Por exemplo, tinha um personagem que tinha uma voz, só que depois ele acabou tendo outra voz. Isso é chato, isso daí tipo, a gente pode reclamar. Que isso é uma questão tipo de gosto, de interesse, qualidade. Às vezes quando a gente escuta uma voz e a gente acostuma com ela, a gente vê aquilo como um padrão de qualidade. Posso até dar um exemplo? O Chaves. No caso, o Marcelo Gastaldi, no início da dublagem lá do Chaves, muita gente até critica, eu sou um desses que critica, que ele tentava colocar uma voz meio fina, meio querendo seguir o que o Bolanhos fazia no Chaves. Porque era um adulto, para mais de 40 anos, se eu não me engano na época, que ele dava uma afinada na voz porque ele estava interpretando uma criança. Então, o Gastaldi, na época, ele tentou fazer isso. E o outro, no caso, foi o Nelson Machado, que fazia o Kiko. Ele também estava nessa pegada. Tanto que você reparar, a voz chegava a ser irritante, cara. E ele estava meio que querendo seguir ali a base. Eu não vou culpar ele. Eu posso não achar a dublagem boa, mas depois, quando eles firmaram ali uma voz padrão, ficou muito melhor. Só que você vê que, tipo, diferente, quando ele fazia o Kiko, que é aquela voz que firmou, o Nelson Machado, ele fazia uma voz mais natural. Só que quando ele fazia Chapolin, quando ele fazia o Carlos Villagrán, que normalmente o personagem dele tinha o nome de Carlos, ele até dava uma afinada na voz, só que ele deixava engraçado. Não ficava caricato ou chato. Entendeu? Então, tipo, não tem essa de você criticar dessa forma que essa pessoa está criticando. Todo mundo tem direito a criticar. Mas, cara, por favor, tenha coerência. Tenha coerência na hora que você for fazer uma crítica. Todo mundo pode criticar. Toda crítica, até certo ponto, é válida. Só que, cara, pensa antes de fazer uma crítica. Vamos passar aqui pro próximo comentário. O próximo comentário é do Fagner Augusto. Ele falou assim: se for do post em si, não. No caso, ele não lembra da postagem.
E outra, gente, pessoal escroto do cacete. Ai, os dubladores não são negros. Eu tô cagando pra isso. Eu aprecio a dublagem independente de quem seja o dublador. É exatamente isso. Esse que é o ponto. Você vê que, tipo, como eu falei, ele pode criticar, ele tem toda a liberdade pra criticar. Só que ele tá vendo de uma maneira positiva, ele gostou. Cara, essa é a parada, ele gostou. Então ele vai falar que, assim, como eu disse, voz não tem cor. Próximo comentário foi Riley. Ele escreveu assim, corrigindo o texto, ninguém liga pra essa M. Cara, porque ninguém liga mesmo. Você tem que ser, cara, muito otário, muito besta. Você tem que ser um perfeito panaca. Que eu não quero xingar, cara. Porque eu falo um negócio de dublagem, porque isso é uma parada que, porra, já é do meu cotidiano. Eu meio que cresci nessa área. Pra chegar e falar assim que, ai, a voz é isso, a voz é aquilo. Eu falei, você pode reclamar, mas tenha coerência. O próximo comentário aqui é da Vitória. Ela disse, não tinha visto essa ainda. Mas ninguém reclama, por exemplo, do Jorge Lucas, negro, dublando de forma espetacular o Duende Verde. E cara, Willem Dafoe é um ator sensacional. A atuação dele como Duende Verde, cara, é uma parada espetacular. E terem colocado o Willem Dafoe no último filme do Homem-Aranha, o No Way Home, ou Sem Volta Pra Casa, se eu não me engano, e ter o mesmo dublador, aí você vê o quanto os caras estavam querendo trabalhar certinho ali, cara. Cara, de não deixar nada passar, porque vê aquela negócio da qualidade, a gente quer que o produto seja bom. Então, tipo, vamos correr atrás. Porque, assim, tem dubladores que, infelizmente, por exemplo, o Orlando Drummond, já faleceram. Ou como, por exemplo, até um exemplo assim, melhor, mais atual, o Isaac Bardavi. Ele fazia o Wolverine. Tipo, todas aquelas sequências de filme que teve dos X-Men, X-Men 1, 2 e 3, Dias do Futuro Esquecido, Primeira Classe, todos os lugares onde o Wolverine aparecia, que apareceu até em alguns outros filmes aí, que a sequência do X-Men, a parada muito, sei lá, muito confusa, muito embaralhada, o lugar onde aparecia o Wolverine era o Isaac Bardavi. Só que, infelizmente, faleceu. Só que, um detalhe, em X-Men Evolution, que já era tipo uma visão nova dos X-Men, quem dublou o Wolverine, que também ficou muito bom, foi o Luiz Feyer Mota. E assim, cara, ficou uma parada até muito interessante. Pela questão ali, pelo plot do filme, do Deadpool. Por ter aquela parada da AVT, de viagem no tempo, realidades e tal, o Wolverine da realidade dele, que seria o Logan, já teria falecido. Então ele queria achar um Wolverine que pudesse substituir o Logan. Então nisso de ele ter que ir para outras realidades, fazia até sentido o Wolverine ter outra voz. No caso, obviamente, o Hugh Jackman, ele vai ter a mesma voz. Talvez um pouco diferente por questão da idade. Tanto que o exemplo até que eu esqueci de falar, que eu vou falar aqui agora, que agora eu lembrei, foi o Carlos Seidel que fazia o Seu Madruga. Na época, lá na década de 90, quando ele fazia o Seu Madruga, a voz dele já era um pouco mais jovial. Então ficou legal e a gente acabou acostumando. Só que se a gente ouvir a voz dele, mesmo no Seu Madruga atualmente, a gente acha um pouquinho estranho, mas aí você vê que é por conta da questão da idade. Então beleza, o Hugh Jackman pode ter a mesma voz, ou talvez um pouco diferente, como eu falei, por questão da idade. Só que você vê o quão ficou interessante essa questão da dublagem, ele ter uma voz diferente, e é de um cara que já dublou um Wolverine, e que é um dublador muito bom. Cara, ele é o dublador que fez aquele discurso, cara, sensacional. Acho que um dos melhores discursos do cinema, que é do filme Rocky Balboa, quando ele tá falando com o filho dele. Eu só não vou colocar a cena aqui, porque é cena de filme, né? E pode dar copyright e eu quero monetizar esse vídeo. Mas pesquisa aí o discurso do Rocky Balboa. Cara, é o Luiz Feyer Mota. E ele também fez o Stallone no filme Demolidor, lá com Wesley Snipes. Cara, sensacional, cara, muito bom. Aí você vê que, cara, sei lá, isso até me incomoda ficar falando esse tipo de coisa. Cara, é chato, cara, é chato. Porra, deixa de ser chato, cara. Você não tem coerência não passa na tua cabeça que você tá falando besteira não, cara. Querer escolher dublador por conta de cor. É voz. É a voz. Tem que ser boa. Tem que te impactar. Tem que deixar você ali. Até a questão dos leigos. Tem muita gente que às vezes não sabe nem ler.
sabe? Mas a dublagem, ela acaba sendo uma acessibilidade a pessoas que têm certas dificuldades na vida. Imagina, por exemplo, um cego. Ele não consegue ver o filme, mas às vezes ele pode reconhecer a voz. Como o cara tem que trabalhar com os outros sentidos dele, uma voz acaba ajudando nesse ponto. Pô, escutar a voz do Luiz Feier Mota, ela fala que assim, pô, eu já ouvi essa voz. Isso até eu, que não sou cego nem nada. Vira até um hobby pra mim, identificar a voz. Fala que assim, pô, esse cara dublou aquele fulano lá. É igual, tipo, teve um filme, se eu não me engano é Superbad, que, se eu não me engano, ele teve 2 dublagens. Uma das dublagens, que, convenhamos, até que tinha muito palavrão, eu reconheci que um dos policiais tinha a voz do Guilherme Briggs. Entendeu, cara? Essa é a parada. Vou chegar só naquele comentário que eu falei que o cara tava debochando, para o vídeo não ficar muito longo, que pelo visto já tá ficando longo demais esse vídeo. Vou ler só mais 2 comentários, porque apareceu outro ali que eu não tinha lido ainda, que eu achei interessante. Mas o que eu tava falando é esse daqui, que é do Negares. Ele comentou, cara, isso é muito engraçado. Desapontado, o dublador do Alex de Madagascar não é um leão. Tá vendo? Cara, pra mim isso é super coerente. Pegando por esse ponto que você tá falando, que negro tem que dublar negro, por que o Alex não é dublado por um leão? Por que o Marty não é dublado por uma zebra? Por que a Glória não é dublada por um hipopótamo? E pior, tem que ser um hipopótamo fêmea. Isso aí não dá pra levar a sério, esse negócio. E por que o Melman não é dublado por uma girafa? Você tá vendo o quão ridículo é isso? Cara, se você tá querendo escolher as pessoas por cor, pra ficar tipo par, pra poder casar ali, então tipo, você não pode reclamar de um leão não tá dublando um leão. Se é branco dublando branco, negro dublando negro, eu quero um leão dublando um leão, ué. Dá até os pulos aí, se vira. Você não tá reclamando? Você não acha que isso é coerente? Você não acha que é legal reclamar disso? Então dá o teu jeito aí, eu quero Madagascar inteiro dublado por animais. Dá teu jeito. O estúdio, como eu falei, tem que trabalhar com a questão de, tipo, da voz que combina, faz o teste, a voz não combina, mas o cara foi bom, então vai selecionar ele. No caso da Disney que eu falei, vou pegar a voz mais parecida. Então, tipo, cria teu estúdio, consegue aí o direito de algum filme, e eu quero ver você colocar animais pra dublar animais. Faz aí. Você não é um bonzão, você não acha que tá na razão de estar reclamando desse negócio? Faz aí então. Agora, antes que eu me estresse mais aqui, que como eu falei, esse negócio me incomoda de verdade, vou ler aqui o último comentário. Esse comentário aqui do Wender. Ele falou, cara, ele simplesmente resumiu. Isso é o ápice da lacrolice. No caso ele escreveu errado ali, mas deu pra entender. Cara, é basicamente isso, cara. Eu sei que eu já me estendi demais, só vou pra fechar aqui, o ponto final aqui. Voz não tem cor. Entendeu? Coloca isso na tua cabeça. Eu sei que a postagem é de 2018, mas como o Vanderlei ele colocou esse print e eu resolvi fazer esse vídeo, eu quis falar isso. Então, esse foi o vídeo. Mas aí, me diz qual é a sua opinião em relação a isso. Você acha que voz tem cor? Você acha que precisa mesmo um negro tá dublando um negro? Ou você acha que isso é só besteira? Até porque, é uma coisa que eu comentei, eu não mostrei aqui meu comentário, mas eu comentei assim, que na dublagem não tem isso de cor não, cara. Não tem isso de não contratar negro. Você faz o teste. Você, se passar, você dubla. Mas, em todo caso, se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam dar sua opinião. E bem, nos vemos no próximo vídeo e até mais!